Estamos de volta e agora com aquele bate-papo especial. Vamos receber a Camila Vencio, ela que é enfermeira, consultora internacional em amamentação. Olha que legal, gente. Camila, seja muito bem-vinda, boa noite. Boa noite. Que bom, gente. Olha, tem várias perguntas aqui e já vamos começar, Camila, porque eu sei que as mamães de primeira viagem, e não só porque, né, todas as mães, nós temos muitas dúvidas em relação à amamentação, que é algo que eu sempre falo assim, parece muito lindo lá na TV, né? Só que na vida real, na hora que você traz o bebê aqui pro peito, não é tão lindo assim não é, Camila? É verdade. E me conta aqui algo que eu já tô pensando, o que fez você se tornar uma consultora em amamentação? Por quê? O que me cativou, eu já era da área, né? Sou enfermeira, já trabalhei em UTI, trabalhei com o transporte de recém-nascidos, mas o que fez a virada de chave foi a minha própria experiência, né? Meu primeiro filho foi um desafio, foi uma gestação muito tranquila. Como eu já trabalhava com bebês, pensei, vou tirar de letra. Eu já sei na teoria, né? Então a prática vai fluir super bem. Mas os hormônios, eles mostram outra coisa pra gente na realidade, né? Então, os primeiros dias eles foram muito turbulentos, meu filho chorava muito e eu precisei de uma consultora de amamentação para me auxiliar. E eu falo que foi assim um divisor de águas, né? Ela me tirou de um lugar muito difícil, me transformou no paraíso. E aí depois disso eu vi o quanto era importante a gente ter a ajuda de um profissional para esse momento da vida que é tão frágil, né? Tão suave pra gente. E aí eu me transformei, né? Acabei sendo motivada a trabalhar com consultoria e amamentação e hoje eu auxilio gestantes, né? Que querem ter os seus bebês com tranquilidade e também as mamães no pós-parto. Então, a gestante já pode procurar você. Não precisa esperar nascer o bebê, não. Exatamente. E quando é gestante, como é que você ajuda essas mães? Isso. Eu gosto bastante de preparar, né, esse início da vida durante a gestação, porque é um momento em que a gente não vai ter os hormônios da amamentação influenciando. Então, a cabeça dessa mulher, ela tá apta para receber o que a gente tem para falar. E é importante a gente primeiro cuidar da nossa casa, né? Organizar esse ambiente para que esse bebê venha. Porque muitas mulheres chegam para mim, inicialmente, né, com aquela dúvida: o que eu preciso ter quando vem o meu bebê? Né? E aí o que elas pensam? Enxoval. O que eu vou ter que comprar? Né? O que eu vou precisar ter? Mas é tão interessante que a nossa sociedade, né, a nossa sociedade consumista, a gente acha que precisa de ter algo que é externo, mas a chegada do bebê, a transformação, ela vai acontecer de dentro para fora, né? Não adianta eu ter aquele enxoval caríssimo dos Estados Unidos, ou então ter uma roupa que foi doada. O bebê, ele vai nascer de qualquer jeito, ele vai vir, né? Se é pro bebê vir, ele vai vir, independente se eu tenho uma casa X ou uma casa Y. Né? E essa mulher entender o que ela precisa de modificar, o que ela precisa de organizar para a chegada dessa criança, faz com que aconteça tudo de uma forma tranquila. E, por exemplo, você falou que a gente precisa organizar a casa ali, né? O quartinho, seria também algumas peças, por exemplo, aquela almofada de amamentar, tem aquelas conchas, você indica ou não? Já me conta aí, que já é uma dúvida minha. É tão interessante essa dúvida, né? O que eu preciso para amamentar? Né? Eu preciso de um bebê e de um peito, mais nada. A almofada de amamentação, ela vai auxiliar? Com certeza. Ela vai ser um apoio para eu conseguir descansar o meu braço, até porque eu não sei quantas vezes eu vou fazer isso. Ter uma poltrona confortável, tudo isso vai auxiliar. Mas nada disso é imprescindível, né? Eu preciso de uma mãe organizada psicologicamente, emocionalmente, para conseguir receber essa criança. Então, quando a gente fala de organizar a casa, ela é mais uma organização emocional, né? Então, o que a gente precisa de conversar durante a gestação, por exemplo? Quem que vai ser minha rede de apoio? Ótimo. Quem que vai vir para dentro da minha casa? Quem que eu quero e quem eu não quero? Ótimo. Quem eu sei que vai vir e vai me atrapalhar? Ai, verdade. Né? Porque
pro bebê estar bem, a mãe tem que estar bem primeiro. Sim. E a rede de apoio, quem são essas pessoas, né? São aquelas pessoas que vão auxiliar o casal. O marido, por exemplo, ele não é rede de apoio. A gente fala que ele também precisa de apoio, sim, porque ele também está se construindo enquanto pai. Do mesmo jeito que essa mulher, essa mãe de primeira viagem, nunca foi mãe, ela está nascendo mãe, esse pai também. Então ele também vai ter os seus desafios. E aí quando a gente organiza essa família, traz as pessoas que são mais queridas e que vão escutar os desejos deles, porque não adianta eu trazer uma rede de apoio que não vai atender o meu pedido. Aí não vai ser apoio, né? Vai atrapalhar. A gente fala que é rede de agouro. Ai, meu Deus. É verdade, Camila. Eu sempre falo também assim com as mães, né? Você precisa definir quem vai vir para sua casa, quando vai vir também, né? Porque às vezes assim, já nasceu o bebê, já vem a visita. Calma, gente, né? Tem que definir quando é que eu quero que venha visita, quem são essas visitas, né? E o que elas vão fazer. E o que elas vão fazer. E durante a gestação que a gente define isso, né? Verdade. Então, a gente tem um apoio que eu acho muito significativo e importante, que são das avós. É bem interessante, né? Porque é aquela pessoa que te conhece, né? A sua mãe, a sua sogra, ela te conhece, ela tá convivendo com você há muito tempo. Então ela sabe o que te agrada, o que te desagrada. Então você tem que ter uma intimidade com essa pessoa. Às vezes você não tem uma intimidade tão grande com a sogra. Sim. E aí é algo que você fala, eu quero que você venha, mas o que eu quero que você faça? Né? Então, as avós, eu falo que eu sou apaixonada nas avós, faço muita amizade com elas quando eu lido na consultoria, porque eu preciso de ter elas. Porque se eu tenho elas contra, vai tudo desandar, porque elas estão ali o tempo todo, falando, na minha época era isso, na minha época era assado. Então, mostrar o lugarzinho delas de importância, você é muito importante aqui, mas nesse momento, a mãe sou eu, o pai é ele. Você tá aqui pra cuidar da gente, organizar o café da manhã, organizar a roupinha do bebê, fralda que não acaba mais, né? É verdade. Lavar as roupinhas, né? Ajudar esse casal na alimentação, porque os dias vão passando, as noites vão passando, eles vão ficando exaustos, e isso é normal de acontecer, né? Porque o bebê, ele vem. E assim, você falou em alimentação e o cansaço. E isso também interfere, né? Na hora que a mamãe vai dar mamar, na produção de leite também, não é? Se ela tá cansada, se ela come bem, se não come bem, não é? Isso. Por isso que eu gosto da rede de apoio de dia. Para que essa mulher, essa rede de apoio, ela realmente auxilie essa mãe a descansar e esse pai também. Então, ela vindo de dia, dando suporte, organizando a casa, deixa aquela mãe mais tranquila para ela ser a produção de leite. Porque é isso que o bebê quer no começo, né? Ele quer essa mãe de uma forma o tempo todo, né? Então o tempo todo vai querer esse peito e querer esse leite, porque o bebê ele quer sobreviver. E essa mãe, ela se doa inteiramente, e isso cansa. E ter pessoas para te auxiliar nas tarefas do dia a dia, e você entender, tá tudo certo, a minha casa está sendo bem cuidada, eu vou me entregar e mergulhar de cabeça nessa maternidade. E aí vem a transformação. É verdade. E eu percebi, Camila, assim, em mim, né, quando eu tive bebê, que durante a noite a produção de leite ela é maior. Isso é normal ou só foi em mim mesmo? Assim, aí durante o dia, às vezes, é um pouco mais lento. Cadê o leite que não vem? Mas à noite vai aquela, né, enche. Isso é comprovado cientificamente. A gente tem o pico da ocitocina, principalmente às 3 horas da manhã. Olha. E isso é importante a gente saber, porque muitas mulheres, elas acham que o bebê ele tem que dormir desde que nasceu a noite toda. E aí o bebê que acorda de madrugada é como se ele fosse um bebê estranho, fora da curva. Mas a minha vizinha, o bebê já dorme não sei quantas horas à noite. Mas é importante sim para o bebê amamentar de madrugada, para ele manter esse pico de ocitocina e auxiliar na produção de leite durante o dia. Porque quanto mais mama, mais produz, não é? Exatamente. Camila, quando deve ser iniciada a amamentação? Porque eu percebo que tem alguns médicos que já colocam ali já lá na sala de parto. E outros levam lá pro quarto, né? Quando é que você indica?
A gente chama isso de golden hour, que é quando o bebê já nasce e ele vem para o colo da mãe. E a gente tem vários benefícios nessa prática, independente de via de parto, seja parto normal ou parto cesárea. Por quê? Essa primeira hora de vida, né, que a gente golden hour, é justamente o momento de reconhecimento desse bebê e dessa mãe. É um momento em que ela realmente entende, é você, né? Você está aqui, é o produto de tudo que ela estava sentindo durante todos esses meses. E é interessante porque quando esse bebê vem pro colo, a gente que está vivendo um trabalho de parto, ou mesmo uma cesariana, que o nível de estresse está lá em cima, quando esse bebê vem, esse estresse ele abaixa e vem o quê? A ocitocina. Né? Essa ocitocina ela é importantíssima para a produção de leite. Ela que vai fazer com que esse leite venha. Então, quando eu diminuo o estresse, eu vou auxiliar a amamentação futura. E a gente fala que esse bebê vindo para o colo, não necessariamente ele precisa mamar. Ele está vindo para um reconhecimento. Né? É para aquele imprint, para aquele momento inicial. De, você é minha mãe? Sim, você é meu bebê, né? E esse momento, ele é muito importante para essa díade, né? Para essa dupla. E se o bebê quiser mamar, o peito está ali do lado. Então, não existe uma obrigação de que o bebê mame na primeira hora de vida, na sala de parto, mas é interessante que ele venha para o colo. E aí a gente vai ter outros benefícios, né? Com a liberação de ocitocina, a gente vai ter contração da musculatura do útero, impedindo uma hemorragia, né? E também tudo isso vai auxiliar nessa conexão com o bebê. E assim, eu vejo que muitas mães ficam assim, mas o leite ainda não desceu, né? O famosa fala, mas não desceu. Quando é que esse leite desce, assim, que ela fica preocupada, aí tem bebês que choram demais, aí tem hospitais que às vezes vêm ali com uma glicose, com alguma coisa pro bebê. Como é que é isso, assim? O que é normal e esperar quanto tempo para esse leite vir? Isso, pensando na fisiologia, então como que faz para esse leite vir? Primeiro é o corpo dar sinais de trabalho de parto, né? Então aquela mulher que naturalmente entrou em trabalho de parto, né? Esse leite ele vai vir mais rápido porque está sinalizado para esse cérebro de que eu preciso que venha leite, o bebê está chegando. Agora, a mulher que, por exemplo, resolveu marcar uma cesárea, como que eu faço para essa mulher com que esse leite venha mais rápido? Trazendo esse bebê pro colo. Porque aí o cérebro, ele vai entender, o bebê tá aqui. Então, em muitos momentos em que eu vejo essa situação, mas o leite não desceu, será que isso é real? Sim, às vezes é. Porque o cérebro, ele não acompanhou o que o útero estava acontecendo. Esse bebê, ele nem teve o aviso. Né? O trabalho de parto ele vai vir para isso. Ele vai avisando o bebê que está na hora, ele vai avisando o corpo a trazer esses hormônios para que a produção de leite aconteça. Quando não tem aviso nenhum, né, esse bebê ele é retirado por uma cesárea, seja de emergência ou uma cesárea eletiva, eu preciso fazer com que esse cérebro ele entenda que esse bebê está aqui. Então trazer esse bebê para o colo, mesmo que ele não mame, dormindo mesmo, né, fazendo a mamãe pegar esse bebê, cheirar ele. Tudo isso vai auxiliar com que esse leite desça. E aí é importante, uma coisa que a gente fala muito com as gestantes, é entender as fases do leite. Porque no nosso imaginário da mulher que não teve bebê, o leite vai vir esguichando. É assim que todo mundo. Eu vejo na televisão, na novela é assim. A mulher, o leite vaza, ele esguicha. Mas o nosso primeiro leite, ele vem preparado para o corpo do bebê, que é o colostro. Ele vem numa quantidade pequenininha. Esse aqui é o tamanho do estômago de um bebê recém-nascido, né? O que cabe aqui? De 5 a 7 ml. Isso equivale a uma colher de sopa. Então, a quantidade que o bebê ele precisa para ficar saciado nesses primeiros dias de vida, primeiros 2, 3 dias de vida, a quantidade é muito pequena. Camila, mas por que ele mama várias vezes? Se a quantidade que ele recebe é pequena, ele não deveria ficar saciado durante muito tempo? E aí a gente tem que entender que o peito, ele não é só comida, né? Ele também é diversão, é arte. E trazer o bebê várias vezes para o peito não significa que eu estou trazendo somente para alimentar o seu estômago, mas muitas vezes é para acalmar esse bebê. Eu costumo falar para as mães que quando a gente
amamento o bebê é como se eu estivesse reconectando o cordão umbilical. Ele estava tão acostumado ali dentro, de estar na barriga, um ambiente seguro, recebendo todo o alimento da mãe, ele não precisava pedir nada. Quando ele sai aqui do lado de fora, tudo é estranho. A roupinha tocando no corpinho dele é estranho. Aquela fraldinha acumulando xixi é estranho. Aquela dorzinha na barriga, o que é isso? Eu nunca fiz cocô na vida. Né? A primeira evacuação tem criança que chora, tem bebê que berra, porque ela nunca vivenciou isso. E nada mais natural para aquela criança se sentir segura no colo da mãe, se sentir tranquila no peito. É lógico que a gente fala que a gente vai oferecer o peito todas as vezes que a criança precisar, mas não significa que eu vou esfolar essa mãe. Então eu vou deixar esse bebê pendurado o tempo todo no peito, porque isso vai exaurir essa mulher e às vezes não vai estar cumprindo a sua primeira necessidade, que é a fisiológica de alimentação. Então primeiro eu tenho que compreender, esse bebê, a amamentação está fluindo? Realmente está tendo transferência de leite? E como que eu fico sabendo? Eu vejo o bebê realmente deglutindo durante a amamentação, durante a mamada, ele solta esse peito saciado, às vezes ele vai ficar meia hora tranquilo, mas ele consegue soltar esse peito e ficar tranquilo no colo dessa mãe. Não estou dizendo dormir por várias horas seguidas longe, não, mas no colo da mãe ele fica bem, ele dorme tranquilo no colo. E ele tá fazendo cocô, tá fazendo xixi, tá ganhando peso. Então, ok, a amamentação tá indo bem. Então, não tem problema eu trazer esse bebê várias vezes pro peito. Agora, se ele não consegue ficar tranquilo fora desse peito, no colo de quem seja, ele fica muito estressado. Faz dias que ele não faz cocô. E tudo isso vai mostrando pra mim que alguma coisa não tá indo bem. Então não vai adiantar nada ele ficar e vir várias vezes pro peito, sendo que a função primordial, que é alimentação, não tá sendo cumprida. Entendi. E aí a primeira bolinha é quando ele nasce, né? Exatamente. E então, aí depois... a gente tem aqui o estômago de um recém-nascido. E aí, eu estava falando das fases da amamentação, né? Então a primeira fase, a gente vai ter o colostro, que é um leite que ele é rico em anticorpos e baixo em água. É por isso que ele não esguicha. Para algumas mulheres ele parece um gel, para outras ele parece uma aguinha rala, né? E ele vai mudando de cor, algumas ele é bem amarelo. E ele é muito interessante porque ele vai sendo produzido de acordo com a necessidade do bebê. Um bebê que nasceu prematuro, ele precisa de mais proteína, então é um leite mais amarelado. Um bebê que nasceu termo, de 39, 40 semanas, com peso bom, ele vai ser um leitinho mais claro. Então, dependendo da necessidade dessa criança, a cor desse leite vai mudar. A partir do terceiro dia, a gente tem um evento fisiológico, que ele vai acontecer para todas as mulheres, a partir do terceiro ao 10º dia, que a gente chama de apojadura, ou descida do leite maduro. E a gente fala descida do leite maduro porque parece que o colostro não é leite, mas ele é. Ele só não tem uma quantidade tão grande de água quanto o leite maduro. E aí a gente vai ter uma mudança de cor, porque como vai vir mais água, esse leite ele vai ser mais fluido, ele vai vir esguichando. Né? E é importante a gente falar isso para a mulher que é gestante, que vai haver essa mudança, porque um dia ela dormiu com o bebê dela e ela acordou, o peito dela estava enorme. O que aconteceu, meu Deus? Eu só tirei um cochilo e o meu peito dobrou de tamanho e esse leite fica preso e ela não sabe o que faz. Né? Então é importante durante a gestação a gente compreender essas mudanças e entender o porquê. Porque se eu entendo que no meu primeiro dia o bebê vai mamar 5 ml, para que eu vou oferecer uma chuquinha de 30 ml para um bebê que tá chorando? E ainda ficar ali ansiosa porque ele não tomou tudo, né? Exatamente. Mas só, tem que esvaziar. Eita! E olha, você falou aí que esse peito vai encher, esse leite vai vir, e aí pode acontecer de ficar ali empedrado. Dói demais, né? O que você orienta essas mães a fazerem para esse peito não ficar dolorido, né? Porque dói, fica duro. O que elas têm que fazer? Uma coisa que eu gosto bastante é sempre mobilizar esse leite na mama. Então, desceu esse leite. Esse bebê, se ele vier abocanhar esse peito que tá túrgido, tá cheio, ele vai ter muita dificuldade. A chance de lesão é grande.
E aí é o que a gente escuta. Nossa, na maternidade ele mamava super bem. Chegou em casa, virou outro bebê. Primeiro que vai virar mesmo, né? Na maternidade, não caiu a ficha ainda de que ele nasceu. É verdade. Em casa é que tudo vai acontecer. Uma rotina diferente, né? As coisas vão surgindo ao longo dos dias. E a gente tem a descida do leite. E muitas vezes os bebês, quando eles estão prestes a ter a descida do leite, eles começam a mamar mais. Pra quê? É aquilo que você falou, quanto mais eu mamo, mais leite eu tenho. Então, quando o bebê que está prestes a ter a descida do leite, ele passa a mamar mais vezes, na verdade ele está ajudando o organismo daquela mulher a ajudar a produção de leite, a descida desse leite, para que ela aconteça de uma forma rápida. Só que aí o que a mulher muitas vezes faz? Nossa, esse bebê está precisando de chupeta. É a hora que você atrapalha o evento fisiológico, interrompendo o bebê de vir para o peito. Então, é importante eu entender. É lógico que o meu peito está todo machucado, está todo esfolado, né? Será que vale a pena eu também fazer isso, de ficar trazendo esse bebê o tempo todo? Então, eu tenho que entender o quanto eu estou ajudando o meu corpo e o bebê. Porque se ele está me machucando, alguma coisa está errada. A gente fala que a amamentação ela não pode doer e não pode sangrar. Mas nem no inicinho, assim? No início, a gente pode sentir um desconforto. É natural o peito ficar sensível. Sabe quando você agride alguma coisa que fica esfolado? Esse é o natural de um peito que acabou de iniciar a amamentação. Por quê? Ele tá no seu comportamento natural. E aí eu venho o bebê fazendo muita força de sucção, ele vem como se fosse um vácuo, e ele estica esse peito e alonga. Esse peito ele se deforma para caber dentro da boca desse bebê. É lógico que algumas mulheres vão sentir sim um desconforto, é como se fosse um beliscão. E isso vai, com o tempo, a gente vai acostumando, demora mais ou menos uns 15 dias. A ideia é você se acostumar e você não sentir mais desconforto. Agora a dor da mulher ter que morder uma fralda, dela chorar, de escutar a voz do bebê e falar, meu Deus do céu, esse menino tá vindo, isso não é natural. Muitas vezes é erro de pega. E aí é a hora que a gente tem que ajustar. Outra situação que pode acontecer é essa descida do leite. E é o que você perguntou. O que eu posso fazer para auxiliar? Então, a massagem, que é algo muito interessante de eu fazer, mobilizar esse peito mesmo, né? Tira o sutiã todas as vezes que o bebê vier para mamar. Tem mulheres que eu falo, use top de academia, porque é mais fácil do que o sutiã. Eu não gosto daqueles sutiãs que fica com tecido aqui em cima. Que abre assim, né? Não, eu prefiro que ele abra todo, exponha toda a mama, porque aí eu consigo massagear toda essa mama e fluidificar esse leite, facilitando pro bebê. Porque se ele vier mamar, se ele vier abocanhar essa areola que tá toda túrgida, ele vai escorregar, vai vir pra ponta, né? Não vai vir leite pro esse bebê, ele vai ficar nervoso, vai começar a machucar o peito e aí a gente vai ter um ciclo de estresse acontecendo. É verdade. E aí a mãe vai só ter dor e dor, né? Porque fica tudo muito tenso, né? Tem uma pergunta aqui muito legal. Toda mulher pode amamentar durante uma gestação? A mãe pode dar mamar enquanto está grávida? Sim, pode sim. O que pode acontecer durante a gestação? Com o avançar dela, esse leite que estava fluido, um leite maduro, ele vai voltar a ser um leite colostro. E aí pode ser que esse bebê, ele não queira mais mamar no peito, porque ele vai sentir a diferença desse sabor, desse gosto. E também ele não tá mais vindo esguichando, né? Então alguns bebês, algumas crianças inclusive, que estão amamentando nas suas mães gestantes, eles têm aversão por essa mudança do leite, mas não tem problema. Antigamente tinha um falso conhecimento de que se eu amamento eu posso gerar contrações no útero e o bebê nascer prematuro. Hoje em dia a gente entende que a quantidade de ocitocina produzida para esse leite não é o suficiente para que esse útero se contraia. Então, a amamentação, que a gente chama de lactogestação, ela não é ela que vai causar a prematuridade. Então, sim, se está tudo bem com a sua gestação, você pode amamentar um bebê mais velho.
E isso pode acontecer, esse bebê ele não querer mais mamar, e não tem problema se ele quiser mamar também. Outra coisa que a gente vê acontecendo é a mãe ter aversão a esse bebê. Porque como o corpo dela está se modificando para gerar essa nova criança, é natural ela não querer mais amamentar o bebê mais velho. E isso não é um problema. Muitas mulheres, inclusive, me procuram para desmamar nesse período. E eu falo, se está incômodo para você, é hora da gente parar. Mas se está indo tudo bem, não tem problema. Entendi. E aí pode amamentar. E, inclusive, algumas mulheres continuam amamentando depois que o bebê nasceu. E aí a gente sempre fala, dê prioridade ao recém-nascido, porque é colostro. E aí quando a gente amamenta duas crianças de idades diferentes, um recém-nascido, um bebê, uma criança maior, a gente chama isso de amamentação em tandem. Olha que legal. Muito bom. E é uma pergunta famosa, né? Aquelas mulheres que têm prótese de silicone. Atrapalha na hora de dar mamar? Depende da cirurgia. Hoje em dia, né, as mulheres elas buscam muito a estética e é importante saber junto com o seu cirurgião plástico como que vai ser essa abordagem, né? A gente sabe pelos estudos que quanto menos a gente mexer nessa glândula mamária e menos mexer na areola, maiores as chances da gente ter uma amamentação exclusiva. Agora, se eu fico mexendo demais nesse peito, eu posso afetar as terminações nervosas que vão irrigar essa glândula para a produção de leite. Então é importante que essa mulher converse com o seu médico e fale, existe um desejo em amamentar, então eu quero uma cirurgia em que não afete tanto essa estrutura para que não impeça que eu consiga amamentar no futuro. Entendi. É inclusive o que acontece com a cirurgia de redução de mamas. A cirurgia de redução de mamas, ela muitas vezes ela vai ter um impacto na glândula, né? Então retirada dessa glândula e reconstrução dessa areola. E isso sim pode afetar as terminações nervosas. A reconstrução de mamas, ela sim é um fator que pode prejudicar a amamentação exclusiva no futuro. O que vai depender se a amamentação vai acontecer ou não? E aí pode ser amamentação mista. Muitas vezes a mulher ela vai amamentar gerando o leite dela juntamente com a fórmula, não tem problema, ela vai conseguir levar as duas coisas. Mas o que vai ser o diferencial? Esse leite está conseguindo sair do peito? Porque algumas mães têm leite sendo produzido, mas interrompeu a comunicação com a saída e não tem para onde esse leite sair. Então, se isso acontece, pode sim impedir a amamentação exclusiva ou mesmo a amamentação mista. Entendi. E, por exemplo, quando o bebê, ele vomita, tá lá mamando, aí de repente vomita, né? Então, será que ele mamou muito? Essa mãe pode voltar esse bebê pro peito ou não? O que você orienta? O que eu falo para as mães? Olha pro seu bebê, ele realmente precisa mamar mais? Porque o bebê que gorfa, né, que regurgita, provavelmente ele atingiu o seu limite e tá excedendo. Porque o esfíncter que a gente tem no esôfago, ele é aberto, né? Então, se deu aquela quantidade de leite, ele vai voltar para uma forma de proteção e tá tudo bem. Eu olhei para esse bebê, ele está irritado? Ele está nervoso? Ou ele está tranquilo, está calmo? Se eu vejo que ele está calmo, qual o sentido de eu voltar ele pro peito? A não ser que ele queira. Uma situação que pode acontecer. A mãe acabou de amamentar seu bebê, independente se ele vomitou ou não. E aí ele estava tranquilo, ficou tranquilo no colo de outra pessoa. Ele tá com a barriguinha cheia. Mas ele começou a ficar inquieto, colocando a mãozinha na boca. Mas ele tá cheio. E aí? Será que eu volto ele pro peito ou não? Ele tá demonstrando claros sinais de que ele precisa mamar. Muitas vezes ele tá precisando de mamar só para dormir. Pra acalmar, né? Isso, relaxar. Se tá tudo bem para essa mãe, o peito não tá doendo, ela tá disposta, por que não voltar pro peito e esse bebê dormir? Né? Então, é isso que a gente tem que avaliar. Será que é peito toda hora? E o que vai depender dela saber ou não? Ela olhar. Isso precisa de tempo. A mulher ela precisa de ter tempo com o seu bebê para ela entender o que ele tá dizendo. Quais são os sinais. Tempo e também, Camila, essa mãe está bem, né? Porque se ela não tá bem, se ela tá muito cansada, muito nervosa, se ela
não tá bem com ela mesma, né? Emocionalmente também, ela não vai querer, ela vai querer que acabe logo aquilo ali, ela já vai querer, toma aqui o bebê, né? Deixa eu ficar sozinha, né? O que a gente vê muito por aí, né? Até mesmo mães que falam, não quero dar o peito. Tem mulheres que já definem isso, né? Não quero dar o peito, já vou dar uma mamar, já vou dar a fórmula, né? É isso que muitas decidem também. Você já teve, assim, alguma avó ou alguma mãe que chamou você para tentar convencer a filha ou a nora a dar o peito, assim? Que ela, eu não quero dar esse peito, eu tenho medo. Já teve algum caso assim? Já. A amamentação, ela vai ser só uma consequência, né? Tem algumas mulheres que, infelizmente, elas não vão conseguir amamentar do jeito que elas queriam. Mas dá para você gerar essa conexão e esse vínculo com essa criança de outras formas. Só que isso tudo precisa de quê? Disposição. Eu tenho que ter vontade de estar com essa criança. E é aquilo que você falou, muitas vezes, será que essa mulher vai estar bem psicologicamente para isso? É por isso que a gente não pode deixar as nossas mulheres no pós-parto sozinhas. E tem famílias que focam só no bebê, né? Acha que é só ele que precisa de ajuda, não. E essa mãe precisa de ajuda tanto quanto, né? Esse filho, que ela também está ali precisando de cuidados, né? Precisando aprender muitas coisas também, né? Mas olha só, Camila, você vai continuar aqui comigo. Nós vamos para um breve intervalo e já a gente volta com muito mais.